lei natural de terra a terra, cinza a cinza, pó a pó, não pode explicar a situação humana. Tem que ter algo além disto. E este algo além disto existe. Só não aparece na natureza. Existe uma outra ordem não visível na natureza. É uma ordem sobre a qual a humanidade fica submissa. É a seguinte: a culpa do ser humano e o julgamento de Deus. A humanidade toda está sujeita à lei natural. Claro que somos. De terra a terra, cinzas a cinzas, pó a pó. Nós somos sujeitos a isso como a reação divina contra nosso esforço de nos tornarmos igual ou como Deus. É duas coisas. Primeiramente, nós temos que morrer porque nós somos pó. Esta é a lei da natureza. Aqui somos submetidos como todos os outros seres vivos. As flores, as montanhas, os animais. Mas, ao mesmo tempo, em segundo lugar, nós temos que morrer porque nós somos culpados. Esta é a lei moral. É uma lei a que nós somos sujeitos e não os outros seres vivos. Ambas as leis são igualmente verdadeiras. Ambas são declaradas abertamente na Bíblia. Mas mesmo assim, nós não achamos que a morte é apenas normal ou natural. Nós achamos que a morte é bem desnatural. Nós achamos que a morte é contrário às próprias leis da natureza. Nós achamos que a morte é terrível mesmo. Algo dentro de cada um de nós se rebela contra a morte onde quer que aparece. Ficamos revoltados contra a morte de uma criança, pior ainda, um neném. Nos rebelamos contra a morte de um jovem. Sentimos a profunda tragédia da morte de uma pessoa de idade com toda a sua sabedoria, com toda a sua experiência vasta, com a sua personalidade insubstituível. E mais de tudo, nós rebelamos contra o nosso próprio fim, claro. Porque nosso próprio fim é tão definido, é tão inevitável. Nós não revoltaríamos contra a morte como fazemos se ela fosse apenas natural. Como as folhas caem de uma árvore. Nós aceitamos facilmente as folhas caindo de uma árvore, não aceitamos. Mas nós não aceitamos facilmente a morte de ninguém. Nos rebelamos mesmo, é claro. Até eu acho tão difícil de falar sobre este assunto. Parece hoje em dia que nós queremos viver como a morte não existisse. É tão difícil para nós enfrentar isto. Fazemos tudo para negar a realidade da morte.
Mas desde que essa nossa revolta é inútil, nos tornamos conformados, afinal de contas, o que a gente vai fazer? E entre esta rebelião nossa contra a morte e nossa resignação a ela, nós oscilamos e em ambas as atitudes nós mostramos que chegamos à conclusão que a morte de ninguém é natural, não. A morte também é o resultado do julgamento de Deus. Isto nos choca intimamente. É tão difícil entender um versículo como João escreveu em 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece o Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Na linguagem de hoje, traduzido em inglês, este castigo de Deus é traduzido a ira de Deus. Mas de qualquer jeito é difícil entender isto, não é? Como pode ser Deus amor? Como pode ser Deus tem misericórdia de todo ser humano? Ao mesmo tempo Ele castiga a gente e tem a ira de Deus contra toda que não obedece o Filho. Como é que a gente entende isto, hein? Bem, eu acho que o significado desta ira de Deus quer dizer, é uma reação inevitável, é uma reação irrevogável de Deus contra toda a distorção da lei da vida e especialmente contra todo orgulho e arrogância humana. Esta reação não é um ato de vingança, não. Olha, gente, Deus é amor. Deus tem misericórdia do ser humano e Ele não vinga de ninguém. Esta vingança que parece o castigo ou ira de Deus, da parte de Deus, esta reação do julgamento de Deus não é nada disto. Melhor é o reestabelecimento da balança entre Deus e homem desde a elevação do ser humano contra Deus, que é outra coisa totalmente diferente. Nós podemos entender o mistério da morte somente levando a sério a rebelião humana contra Deus. Nós podemos entender este mistério de morte somente vendo que a morte é o salário de pecado. Por isso, uma barreira chamada morte tem sido levantada contra nós. Por causa de nossa rebelião contra Deus. E a morte nos ensina que nossa vida é transitória. A morte nos ensina que nós somos pó. A morte nos ensina que nós estamos debaixo do julgamento de Deus. Sabe? No íntimo de cada um, no nosso próprio íntimo, cada um quer ser igual a Deus. Até pior, cada um quer ser Deus. Todas as pessoas desejam isso. Nós somos assim. Já pensou se não fosse a morte limitando o ser humano? Nós seríamos igual a Deus mesmo, não é? Por isso os querubins, como as
espada flamante fica perante a eternidade dizendo: pode chegar até aqui, mas só até este ponto e não vai além não. Oh, se pudéssemos arrumar um jeito de ir além, não acha que a gente não ia? Quem não ia, hein? A morte é o julgamento de Deus. É morte como julgamento, é morte como fim. Assim a Bíblia apresenta a morte. Outra coisa, a morte do homem aponta a desordem derradeira. Não deve ser, não. Não deve existir a morte. Nada deve nos separar da vida eterna de Deus. Mas existe. E é justamente por causa disso, em nosso mundo tão mutilado, em nosso mundo tão desnaturado, nosso mundo tão perdido, tem que ceder quando Jesus Cristo chega. E cede mesmo. Passa na sua mente agora um quadro de Jesus andando nos caminhos de Galileia, curando os doentes, pondo as suas mãos em cima dos cansados e dos fatigados. Forma na sua mente este quadro de Jesus andando nos caminhos de Galileia, perdoando pecados, ressuscitando os mortos. E olhando mais de perto, nós vejamos que no Novo Testamento, este mundo todo, este mundo de pecado e morte, este mundo de injustiças, de sofrimento, de lágrimas, este mundo forma um todo. Não é só a morte, não. Aqui o pecado, aqui a rebelião do ser humano, a culpa, o sofrimento, a doença, a morte, todos são juntos, são lados diferentes de um mundo que está fora do caminho. Por isso, para Jesus Cristo, a morte não é simplesmente um fim natural da vida, não. Não é natural. Não é a vontade de Deus que este inimigo terrível chegue e rompa os laços de amizade. Não é verdade, não é a vontade de Deus que este inimigo terrível de morte chegue, rompe os laços de um casamento tão lindo, chegue e rompa os laços de amor entre nós. O psicólogo Alfred Huck escreveu o seguinte na sua autobiografia: o ser humano não pode entender a sua própria morte. Para ele, o pensamento de morte, a morte dele, é intolerável. É inaceitável que tudo neste mundo de amor, que tudo neste mundo de amizade, de trabalho, de devoção, é inaceitável que tudo isso simplesmente se apaga, simplesmente termina. É intolerável que naturalmente expiramos enquanto os outros continuam como nada tivesse acontecido.
é o escárnio de toda lógica. Quando eu fico ao lado do leito de uma pessoa morrendo, de uma pessoa que tem andado com Deus, de uma pessoa que está em paz com Deus, mas mesmo assim é uma pessoa que vai nos deixar, e vai nos deixar para sempre. Então eu pergunto a mim mesmo, por quê? Por que ela tem que morrer? Por que a morte existe? Eu não entendo, não. Então, qual é a resposta a este dilema? Qual é a solução divina para a morte? Por isso nós estamos na igreja hoje, dia de Páscoa. A solução divina é o túmulo vazio. O túmulo vazio é o ponto de ruptura, onde o príncipe da vida ganhou a vitória para sempre. O túmulo vazio é a resposta de Deus. A morte não podia segurar Jesus na sepultura. Jesus a destruiu de uma vez para sempre. E o glorioso júbilo da Páscoa para nós é que a sepultura não nos segura mais também. Nós somos discípulos, somos seguidores, somos irmãos e irmãs do Senhor ressurreto. Tenha certeza, nós vamos morrer sim, realmente morrer. Não engane a si mesmo sobre a seriedade da morte. A morte não é apenas geral. A morte não é apenas a morte de um outro. É a sua morte, é a minha morte. E ninguém é isento. A mensagem cristã é bem realista neste ponto. Jesus mesmo sofreu uma morte real, a mais cruel. Mas mesmo assim, existe algo que faz uma diferença decisiva. É o seguinte: agora a morte não pode nos fazer mal. Mesmo que ainda exista a morte, mesmo que ela ainda seja terrível, para nós os cristãos tudo mudou. Agora a morte simplesmente perdeu a sua vitória. Agora a morte perdeu seu poder de ferir. Nós podemos proclamar, como Paulo fez esse do Reverendo Manuel leu, 1 Coríntios 15, 54. A morte está destruída. A vitória é total. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o pecado consegue este poder da própria lei. Interessante, eu nunca esperava isso. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o pecado consegue este poder da própria lei. Percebe? Nós não somos condenados. Deus não nos condena. Ele nos livra da lei, Ele nos perdoa.
Ele nos livra deste poder que faz a morte nos ferir. Deus não é contra nós, é por nós. Ele não nos condena, Ele nos perdoa. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o pecado consegue este poder da própria lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, gente, neste dia estamos lembrando a ressurreição de Jesus Cristo. Nós conhecemos isto e por isto a morte já perdeu seu terror. Assim, de repente, nós podemos compreender como era possível os mártires cantando hinos com júbilo na hora da morte. Agora nós podemos, de repente, compreender como Estevão morreu, como os primeiros cristãos encarando a morte com exultação. Eles estavam jubilosos. Eles não podiam, eles podiam cantar triunfantes somente porque seus olhos ultrapassaram a barreira do terror da morte e viram aquele que estava lá esperando-os. Eles podiam ver melhor do que nós, eles podiam ver além daquela barreira do terror da morte e viram aquele que estava com eles no meio de tudo, aquele que sofreu por eles, aqueles que sofreu com eles. Nós vamos morrer, está certo, e morreremos mesmo, mas há aquele que vai conosco. Quer seja na arena, quer seja na forca, quer seja no leito de um hospital, Ele está sempre conosco. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor veio do céu, tirou a pedra, sentou-se nela. Ele era parecido como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas estavam com tanto medo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas Ele não está aqui. Já ressuscitou. Oremos. Ó Pai, te agradecemos por esta tua resposta ao mais temível de todos os inimigos do ser humano, a nossa morte. Ó Pai, ajuda-nos de simplesmente, num ato de fé, deixa o Senhor tirar de nós todo medo do poder de ferir deste inimigo. Tirar de nós, ó Deus, o poder, simplesmente sabendo que o Senhor nos ama, o Senhor nos aceita, o Senhor nos perdoa como nós estamos e como nós somos. E saindo deste ato de teu amor, nós somos criaturas novas. Saindo deste teu amor para conosco, nós possamos chegar até amar-te com todo o nosso ser e a nosso amigo, e a nosso próximo como nós mesmos. Oramos em nome de Jesus.